Posso te dar um abraço? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma gameplay super explicativa do Amumu. A Pita Letícia, minha mod, uma inscrita há longo tempo no canal, estava tendo dificuldades para jogar com esse campeão. E ela pediu um vídeo aula, uma gameplay explicativa desse boneco, que tá tão forte no meta atual e eu acredito que vai continuar forte no próximo meta, no próximo patch. Então, a Mumu é top 3 jungle há muito tempo, quase 2 anos que esse boneco figura entre os 5 melhores junglers. Há mais de ano ele figura entre top 1 e top 2. Então, a Mumu tá bom demais para subir de elo, mas bom mesmo é você deixar seu like, deixar seu comentário, hypar se aparecer para você. E caso você esteja procurando um celular novo, clicar na lojinha que tá na descrição do canal e ajudar o canal, tá? Sem mais delongas, bom vídeo para vocês. E sim, por enquanto eu virei um PNG Tuber. Se você não assistiu às lives, ativa o sininho para assistir elas. Tamo junto, bom vídeo. Nas runas eu vou com isso daqui, Letícia. Pós-choque é obrigatório, inabalável é a melhor opção. Poço revestido geralmente é a melhor runa. Aí você vai para de crescimento e vai de tenacidade na terceira runa. Aí aqui, quando você olha para o time, você já tem que decidir qual o melhor lugar para você gankar. Eu já sei o melhor lugar para eu gankar de agora. Eu tenho uma lane que eu tenho um Nautilus para setup e um Jhin que não tem mobilidade. O Bardo também não tem muita mobilidade, né? Precisa usar o túnel. Então, o meu path na jungle já é pensado em gankar minha bot lane. No jogo pode dar errado? Pode. Mas eu já sei de agora qual seria o meu melhor caminho. Então, eu já penso em gankar dessa forma. Nesse caso aqui, eu vou começar Blue, fazer Blue Sapo Lobo, Galinha Red, posso tentar gankar, ou posso ir para Aronguejo e depois faço Pedra. Pode dar muito errado? Claro que pode. Mas a ideia inicial é isso daqui. Outra coisa que eu já sei também é que a maioria do dano que eu vou receber nesse jogo vai provir ou do Jhin ou do Assol. O Jhin porque ele vai querer bater na primeira coisa que está na frente dele, o Assol porque vai bater em área. Tanto a Fiora quanto o Voli, em teoria, eles não vão querer me focar. Então eu já penso na minha build olhando para esses dois. Eu já coloco o wardzinho aqui, porque muita gente costuma colocar um ward amarelo aqui. Já começo com o choro e troco o trinket. Muita gente gosta de botar um ward aqui. Então o pink no red side é aqui, bem no cantinho. Já vou arrastando o objetivo pro próximo campo. Dá para dar double smite aqui nesse tipo de rotação, tá? Sem problema. Porque são os dois campos single target e a Mumu lida melhor com campo com mais alvo. Que aqui eu já tô de blue, né? Posso... Sempre vou usar a bandagem para atravessar os campos. O cara botou um wardzinho ali, não tem problema. Qualquer coisa eu vou pela jungle. Vou pela lane, quer dizer. Começou uma tretinha lá embaixo. Como pode vir um jungle do outro lado? Não precisava desse flash. Uma coisa que jungle tem que saber é a oportunidade. O jungle ele sempre tem que ficar de olho nas oportunidades. Nesse caso, a minha oportunidade é gankar esse bot e tentar fazer os dois aronguejos. Eu vou estar com XP na frente dele, o problema. Fiora pode descer. Se a Fiora descer, eu sumo. Se não, eu fico aqui. Se ela não descer, ela continuar, eu só ganko ela. Fechou. Como é que eu faço agora? Como eu sei que a bot lane tá sem recurso e eu gosto de voltar com muito gold para base, eu posso simplesmente fazer a rotação para lá para baixo de novo. Ou eu posso fazer esses 3 campos e dar B. Ou voltar na Fiora, se ela jogar avançado. Fiora já ultou. Eu acho que tem ward aqui ainda, né?
Ward ali ainda. Ver se eu ajudo esse aço. Mais uma oportunidade, tá vendo? Não, não é bom gankar isso aqui não. Vou fazer Blue, que eu não quero ir pra minha topside. E vou dar B. E pegar a minha Sunfire de MR. Sem Sunfire, eu gosto de smitar os objetivos, tá, time? Smitar os campos. Quando eu tô de Sunfire, ou similar, aí eu já não smito tanto que eu quero ter pros ganks. Vai ser uma oportunidade pra descer ali. Quero fazer meus campos. Não, eles não vão atrás. Roubaram. E que olha como já faz rápido com Sunfire, tá vendo? Acho que o Oli pode vir aqui embaixo de novo. A gente puxa. Fechou, tá ótimo. Não fui por cima porque eu sabia que o vôlei tava por ali, tá, time? Eu vou smitar porque eu quero ir base e porque eu vou ter outro smite pro objetivo. Aqui, como o Jhin tá tão fraco, eu vou de bota de MR. E é claro, sempre vou tentar fazer arauto, tá, time? Então eu vou fazer galinha e já vou subindo pra ficar na parte de cima do mapa. Cara, se o pull é porque o E diminui o dano que você recebe. Como o Mu tanca muito mais. Você pode passar a primeira depois. O W já é uma alta porcentagem de dano. Agora eu só quero gastar o smite depois que eu tiver a segunda carga. Garantir a primeira torre, mesmo assim eu ainda quero arauto. Deixa eu ver se ele vem pra cima. Mais um flash. Eu posso soltar nesse mid aqui. Saiba até pra Daiva. Mas vocês viram como eu já tinha um plano desde o início do jogo? É algo que eu vejo muito pouco jungle fazendo. É olhar qual o melhor lane para setup e seguir desde o início. Qualquer jungle experiente, quando olha na tela de carregamento, já sabe onde vai gankar. Aí você vai pro jogo, os junglers fazem a mesma rotação sempre. Outra coisa que eu vejo uma falha normal em jungle ruim é que a galera para de farmar. Simplesmente para, começa só a gankar, gankar, gankar. E esquece que o que ganha jogo é recurso. Opa, ninguém viu isso. Acho que o Yasuo lida bem com aquilo ali embaixo, né? Já tá bem em frente. Eu já vou pra Desespero Eterno de segundo item. Que é um item que tá bem fortezinho. E agora, se precisar, eu faço um corta-cura. Se, por exemplo, o vôlei estivesse crescendo um pouquinho mais. Outra coisa que você tem que fazer também é começar, quando você estiver na frente, dar um invadezinho na jungle do adversário. Se você tiver pressão pra isso. Ah, apertei. Ah, apertei sem querer, tio. Vou roubar um pouquinho da jungle dele.
Puxar essa lane aqui, deixar pressionada. Tem a Fiora também, que o corta-cura vai ser bem efetivo. Não posso levar o quarto tiro. Deixa eu ver se eu vou pegar aquela Fiorinha aqui. Eu posso ir para o Armog, é um item muito forte. Posso ir para dupla guarda. Eu acho que eu vou agora. Botar um pouquinho mais de armadura na build. Já a Fiora não pode ser ignorada. O Jhin também, apesar de estar 0/9. Chega uma hora também que, infelizmente, seu time começa a roubar sua jungle. Então, você pode simplesmente farmar as lanes também, quando tiver oportunidade. Dragão é um objetivo ruim, mas você pode fazer para tirar de bounty do adversário, tirar o recurso. Eu preferia 1000 vezes estar fazendo minha jungle agora do que isso daqui, mas... Vou tentar roubar a jungle do adversário, mas... Como tá com recurso... Pouca mana, né? O ideal aqui é o Nautilus ficar atrás do Pit, tá? Mas não dá tempo pra eles chegarem, não. Fazer esse Blue e dar recal. Principalmente nessa altura do jogo que o Blue vai pra todo mundo. Tem mais nenhum objetivo, então posso... Quero mais 100 de gold. Tem que tomar cuidado porque o Assol pode crescer, Fiora também cresce pro late game, então com esse Baron a gente pode jogar para puxar mesmo. Então não perde seu tempo na jungle nessa situação não. Puxa as waves e aproveita o buff do Baron. Quem me irrita é principalmente a partir do segundo Baron. O cara faz Baron, o cara vai limpar a jungle. Claro que limpar a jungle é necessário. Mas com o Baron, time... Com Baron você dá GG. Nada disso daqui, time, foi aleatório, tá? Obviamente, às vezes o jogo foge do seu controle, mas nada do que eu fiz nesse jogo foi aleatório. Dava para saber o meu plano de jogo, como eu expliquei para vocês, do início da partida. Claro que podia acontecer de quando eu fechar a minha rotação ou a minha bot lane morrer, por exemplo. Aí eu tenho que adaptar. Poderia ir pro mid, por exemplo. Mas um bom jungle, ele tem um plano. E um jungle excelente, ele se adapta.